É uma alegria grande cumprimentar você, cumprimentar os seus amigos que estão assistindo o canal Classe de Professores. Esta é a lição número 10 já do nosso temário do trimestre, que é a questão do grande conflito entre Cristo e Satanás. Na lição 10, o tema é bastante contundente e nós precisamos parar e pensar e orar também sobre ele. Espiritualismo exposto. O que vamos estudar nessa semana? Vamos estudar uma questão que é pouco debatida nos círculos religiosos, especialmente cristãos hoje, que é o assunto da mortalidade ou imortalidade da alma. A maioria das pessoas acreditam que você, quando morre, vai para algum lugar, para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou talvez você até faça uma passagem onde você vai reencarnar em alguém, em algum lugar por aí. Será que isso tudo é verdade? Como é que a crença na questão da mortalidade ou imortalidade da alma nos afeta, especialmente nessa guerra entre o bem e o mal? Como é que enganos podem entrar através dessa tese da imortalidade da alma? Nós vamos alinhavar algumas coisas e eu começo com o item número 1, que são os antecedentes da questão da imortalidade da alma, que é crida pela massiva parte dos religiosos hoje. Quais são alguns antecedentes? Algumas afirmações que podemos fazer. A primeira delas é que a imortalidade da alma é uma teoria que o judaísmo recebeu do paganismo, especialmente no período que nós chamamos de helenista, quando a filosofia grega, quando o mundo grego dominou o mundo e trouxe isso para vários núcleos de pensamento, entre eles o judaísmo. Porque o judaísmo do Antigo Testamento, por exemplo, não cria na imortalidade da alma. Isso a gente deduz lendo a própria Bíblia no Antigo Testamento. Mas o judaísmo absorveu essas ideias do mundo helenista, do mundo grego, da cultura grega. Segundo lugar, a imortalidade da alma passou não apenas para o judaísmo, mas também para o cristianismo, que surge mais tarde, que recebe do paganismo, agora via o Império Romano, que havia bebido na fonte do Império Grego. Enfim, é uma coisa que leva naturalmente a outra, e a história vai se sucedendo e as ideias vão ficando, não é? A grande verdade é que a Bíblia proíbe, por exemplo, o que podemos chamar de ocultismo e uma suposta comunicação com os mortos. Se você for para Deuteronômio 18:11, Levítico 20, verso 27, você vai ver que terminantemente é proibido se comunicar com os mortos, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Portanto, a ideia de um morto ainda vivo e falando e se comunicando, que é a base dessa questão da imortalidade da alma, é contrário aos ensinos de toda a Bíblia. Ezequiel 18:4, por exemplo, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Mas se todos pecaram, significa que todos vão morrer. E a morte vai ser um período de esquecimento, vai ser um sono, como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 11. Não é? Então, a segunda pergunta, nós fizemos uma introdução sobre os antecedentes disso, que veio do paganismo, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, mas o segundo bloco da lição da semana é a imortalidade ou mortalidade da alma. Qual das duas está certa? Né? O que a Bíblia ensina? Então, vamos por partes. Você já leu Gênesis 2, verso 7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra e depois colocou sobre ele o fôlego da vida e ele passou a ser uma alma vivente. Então são a junção de dois componentes, pó da terra mais o fôlego da vida, que é aquele alento, que é aquela respiração, que é aquele poder de vida que é dado por Deus para todo mundo. Juntando essas duas coisas, isso deu uma alma vivente. Então, o homem não tem uma alma que entrou dentro dele, ele é uma alma, a junção do barro, da terra. Nosso corpo aqui, se for decomposto, vai virar terra, vai virar poeira.
a junção do pó da terra mais o fôlego, que é o dom da vida dado por Deus, que é o fôlego, que é o ruach do Antigo Testamento, o fôlego, o alento, a respiração, ele, juntando essas duas coisas, deu no que chamamos de alma. A alma não é um ser que sai do corpo e fica vagando por aí. Essa é uma teoria que vem com o tempo, mas na Bíblia não tem essa teoria, né? O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Agora, quando a pessoa morre, o processo é o inverso. E Eclesiastes 12, verso 7, diz assim: o pó volte à terra como era. Lembra que lá no início, em Gênesis 2,7, Deus toma o pó para fazer o homem? Agora, quando ele morre, o homem volta para o pó, ou seja, ele se desvanece. E ele diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito, que é o ruach, a mesma palavra lá de Gênesis 2,7, que é aquele fôlego, aquela respiração, volta para a usina geradora, que é o próprio Deus. Mas isso não continua vivendo por aí, beliscando o pé de alguém na cama, aparecendo como um fantasminha em algum lugar. Não, ele simplesmente volta para a sua origem, que foi dada por Deus, e ele volta para Deus. Então, e não há uma vida depois disso. Na morte, há, por outro lado, segundo a Bíblia, uma inconsciência total. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz que quando a pessoa morre, nesse mesmo dia da sua morte, perecem todos os seus pensamentos. O Salmo 146, 4 fala a mesma coisa. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Ou seja, não há vida depois da morte nesse sentido. Haverá sim, nós cremos na ressurreição, nós cremos que não precisamos entrar em desespero, mas quando a pessoa morre imediatamente, ela está aguardando a segunda vinda de Cristo. Os mortos estão dormindo e aguardando a volta de Jesus. João 11 fala disso. João 5, 28 é extremamente esclarecedor. O texto de João 5, 28 e 29 diz: Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz. Jesus não disse que eles estavam no céu, no inferno, no purgatório ou reencarnados. Ele disse: os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, sairemos para a ressurreição da vida com ele, ou da condenação se não o aceitamos enquanto estamos nesse mundo. E um dado interessante é 1 Timóteo 1,17, o apóstolo Paulo diz que o único ser imortal é Deus. Então, não há imortalidade da alma. Há mortalidade da alma por causa do pecado. Deus criou o homem para viver para sempre? Sim. Deus pode-se dizer que criou o homem imortal? Sim, sob condições. Como o homem pecou, ele perdeu essa condição de viver para sempre. A vida é um empréstimo de Deus para o ser humano. Como ele pecou, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus. Precisamos de Jesus para voltar à vida. E aí eu queria que você pensasse num terceiro bloco. Nós já vimos os antecedentes da imortalidade da alma, nós já vimos ligeiramente os textos bíblicos que falam sobre a mortalidade da alma e como é que funciona essa questão. Agora, eu queria levá-lo para um ponto extremamente importante do que eu falei até agora. Se você esqueceu o resto, não esqueça do que vamos ver agora. Há algumas implicações, não é? Há alguns problemas com essa questão. Se você acreditar na imortalidade da alma, que o homem quando morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ou reencarna, você vai ter alguns problemas, né? Observe aí. Se o homem ao morrer, o homem, eu estou falando aqui de homem e mulher, do ser humano, se o homem ao morrer continua vivendo em outro lugar, o juízo de Deus não precisa acontecer. Por quê? Porque a sentença já foi dada. Se eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Se eu sou malzinho, eu vou para o inferno. Se eu sou mais ou menos, eu vou para o purgatório. Vão fazer uma reza por mim e vão me levar para o céu. Ora, isso não tem muito sentido, não é? A sentença já foi dada. E Jesus, a Bíblia diz em Atos 17:31, que Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo. Ou seja, se todo mundo que morre já vai para um lugar certo, por que tem um juízo? E por que tem a salvação em Jesus? E aí vem uma segunda implicação, um segundo problema com essa crença. Se na morte alguém já vai para o inferno para pagar os seus pecados, né, como alguns dizem, por que Jesus morreu, hein? Não é? O próprio sacrifício de Jesus foi em vão. Jesus foi para pagar os meus pecados. Como é que eu vou para o inferno para pagar pecado? Não tem que ser inferno para pagar pecado. Haverá um fogo no final para extirpar totalmente os ímpios e o próprio Satanás.
mas não é um fogo que fica lá eternamente ardendo, como alguns nos fazem crer, numa ideia medieval que alguns trouxeram. Né? Aqui entra uma outra questão também. Se, por exemplo, quem morre vai para a reencarnação, que é uma crença também bem difundida, o que Jesus fez na cruz por nossos pecados também não tem sentido. Por quê? Porque eu reencarno, e alguns dizem, olha, reencarnou, está sofrendo, porque ele tem que purgar, tem que limpar, ele tem que pagar algum pecado lá do passado. Ah, mas e o que Jesus fez? Então não pagou o meu pecado? Eu não posso ter perdão? Né? Uma outra questão é que a questão da imortalidade da alma, ela despreza o verdadeiro valor da ressurreição dos mortos para a vida ou para a condenação. Uma vez que os mortos já estão no céu ou já estão no inferno, portanto é totalmente desnecessária e inútil, né, uma ressurreição dos mortos, conforme a Bíblia preconiza, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala disso, João 5, 28 e 29, Jesus fala disso, de que haveria um dia da ressurreição. Né? Então, a gente termina a lição dessa semana fazendo um questionamento, né? Essa ideia de comunicação com os mortos, essa ideia da imortalidade da alma, nos leva muito a uma palavra que hoje é muito difundida, que é espiritualismo, que é algo místico, né? E nesses últimos dias nós temos tido o crescimento desse tipo de coisa que, no nosso entender, ele vai contra os princípios elementares da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Esse espiritualismo, que quer dizer a prática da espiritualidade, tendo como base a crença na imortalidade da alma, a comunicação com os mortos, etc. Segundo a Bíblia, essa prática seria um problema dos últimos dias. Por quê? Porque Satanás usará de milagres e manifestações que, se possível, enganariam os próprios eleitos. O Apocalipse 13, verso 13 e 14, diz que ele vai fazer tantos prodígios e sinais que vai fazer até fogo descer do céu, que vai fazer morto falar, que vai fazer morto se pronunciar, quando morto de fato não fala. Né? Então, quem estaria por trás dessas manifestações? A gente não pode acusar, a gente não pode determinar isto, mas há indícios e evidências na própria Bíblia que há um poder maior, que é o próprio inimigo de Deus que está por trás disso. O apóstolo Paulo fala que o inimigo, Satanás, ia se travestir, se revestir de anjo de luz para enganar até os eleitos de Deus. Ele vai tentar enganar, parecendo ser um anjo bom. Vai tentar personificar o próprio Cristo. Né? O Mateus 24 diz que nos últimos dias nós teríamos falsos cristos. Poderia ser através desse tipo de espiritualismo. Né? A única forma, amigos, de sobreviver é perseverar em Cristo e na palavra de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí eu queria que você observasse, para a gente concluir a lição dessa semana, o seguinte texto e que você pedisse a opinião dos seus alunos sobre esse texto. Eu vou ler, e aí você pode transcrever depois. Né? Esse texto diz assim: Satanás tem estado, está num livro chamado Grande Conflito, Satanás tem estado há muito tempo a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritualismo. Até agora, quando ele escreveu há mais de 100 anos esse livro chamado Grande Conflito, até agora ele não conseguiu realizar completamente seus desígnios ou seus intentos. Mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. E aí, o texto diz assim: com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Grande Conflito 561 e 562. As páginas, né? Pense sobre esse texto. Esse texto mostra que haveria um desenvolvimento dessas ideias de imortalidade da alma, de espiritualismo, de comunicação com os mortos. E aqui não estamos jogando pedra em ninguém, mas estamos apenas estudando aquilo que a própria palavra de Deus nos fala, dos perigos dessas coisas e da vulnerabilidade destes conceitos que podem
nos desviar do caminho verdadeiro e dos princípios elementares da palavra de Deus e da salvação pela fé em Jesus Cristo. Pense um pouco sobre isso, estude com seus alunos, ore por nós. Semana que vem estaremos de volta com a graça de Deus.